Olá pessoal, então agora vamos aí para ensinar para vocês aí a segundo tipo de função, que é a função que retorna valor. Para isso vamos fazer em cima de um exercício, né? Então a ideia nossa aqui vamos fazer um sensor de temperatura, vamos usar o LM36, de forma que a gente faça o seguinte. Vamos ligar um LED também e a ideia é, se a temperatura estiver acima de um certo valor, você liga o LED. Se não, se a temperatura estiver menor com certo valor ou menor ou igual com certo valor, o LED desliga. Então um LED ele só vai ligar se a temperatura for maior que um certo valor que a gente determinar. Então para isso pode ir lá pegar o LM36, TMP, né? Pode pegar ele aqui, vamos fazer a montagem lá. A montagem dele é tranquila. Aqui a gente vai ligar no positivo, aqui no negativo e no meio a gente vai ligar numa entrada analógica. Vamos desligar aqui na entrada A0, certo? Beleza, vamos ligar aqui no GND e aqui no 5 volts. Então, podemos fazer a ligação do sensor de temperatura e também já podemos ligar o LED aí no pino 13, beleza? Então a ideia, como a gente falou, aumentou a temperatura, passou de certo valor, vai ligar o LED. Então podemos ir para o código. Então no outro vídeo a gente fez aí um tipo de função que não retorna valor. Então a gente até fez o que? A gente colocou lá semáforo, né? E colocava lá os valores que você queria e ele realizava a função. Só que é uma função que não retorna valor. É parecido com o digital write, né? Você passa lá os parâmetros, você passa o número do pino e o valor, ele vai lá e liga. Agora, a segunda função que a gente vai fazer é uma função que retorna valor. É parecido com o digital read, né? Lembra no digital read? O que a gente faz no digital read? A gente retorna o valor do pino. Então, você leu o estado do pino e vai e retorna uma variável. Então, inclusive, a gente sempre declara uma variável, né? Então, por exemplo, a gente sempre vai lá, leitura igual a digital read e o número do pino, né? Sei lá, pino 2. Então, o que ele faz? Essa aqui também é uma função, só que com a diferença é o quê? Você também passa um parâmetro, que é o número do pino, ele lê o valor do estado do pino e retorna para você o valor do estado do pino. E no caso, normalmente a gente armazena na variável, em alguma variável ali. Então a ideia nossa é mais ou menos isso, certo? A nossa ideia agora é fazer mais ou menos essa ideia aí, beleza? Então, vamos começar a programar. Eu vou colocar lá o define LED 13, define sensor A0, certo? Então, beleza, ó, a gente definiu os dois pinos e a ideia nossa é fazer o quê? Vamos idealizar um tipo de função que faz o seguinte. O nosso projeto, a gente tem que fazer várias coisas para a gente conseguir comparar. A gente tem que ler a entrada analógica e isso aí, lendo a entrada analógica, vai retornar um valor de 0 a 1023. Eu tenho que transformar isso em temperatura, certo? E eu comparar. Se a temperatura for maior que um certo valor, é, eu vou, a gente vai ligar ou não o LED, beleza? Então, vamos pensar numa função que ela faça tudo isso. Você passa só o valor de temperatura que você quer comparar, né? Você vai passar para ela o valor de temperatura que você quer comparar. Você vai passar o valor de temperatura que você quer comparar e ela vai retornar para a gente é, o, o estado, né? Se tá maior ou não, se está em zero ou se está em 1, né? Maior ou não que a temperatura que você quer.
Mas vamos fazer o seguinte, não vamos declarar as variáveis aqui não, vamos declarar a medida que a gente for utilizando, porque para não ficar confuso para vocês. Então eu vou fazer normalmente aqui as coisas, depois a gente vai declarando a medida que precisa, né? Então normalmente vamos lá, pmode, né? LED, vírgula, output. E sensor, vírgula, input. Então, beleza. Vamos para o void loop. Certinho. Então, vamos idealizar essa função agora, certo? Vamos idealizar como que essa função vai funcionar. Então, vamos pensar que essa função ela vai fazer tudo. Ela vai ler temperatura, vai comparar e vai retornar para você 0 ou 1 se está maior ou não que a temperatura, certo? Isso aí eu estou inventando agora, beleza? Isso aí foi uma ideia minha, mas assim, como eu falei, isso aí depende de cada programador. Você quiser ou não, você não precisa criar função para isso. Só que isso aqui a gente está fazendo utilizando função porque para ensinar para vocês. Mas aí depende de cada programador como criar a função. Você que vai idealizar tudo, né? O que que você vai passar por parâmetro, o que que você vai retornar na função. Eu que estou criando aqui agora essa função aqui, né? Mas aí depende da criatividade de cada um, beleza? Então eu estou idealizando essa função que eu vou chamar ela, vou chamar qualquer nome, vamos lá, por exemplo, compara, e eu vou passar para essa função o valor da temperatura que eu quero, né? Então vamos só para a gente fazer o primeiro teste, vamos supor que eu quero, se for maior que 30 graus, eu vou ligar o LED, certo? Então, só que agora ela vai retornar valor. A ideia nossa é uma função que retorna valor, né? Então, a ideia minha aqui é retornar ou 0 ou 1 para ver se está acima ou não de 30 graus. Então, eu vou chamar essa função e ela vai retornar para mim o 0 ou 1, se a temperatura está maior ou não que 30 graus. Então eu vou fazer como se fosse o digital read, agora sim eu vou criar uma variável lá para receber esse valor, né? int, vou dar um nome aqui da variável, vamos pensar aí, vou chamar aqui de estado, né? int estado, e a gente vai receber esse valor. Então eu vou fazer o seguinte, ó, estado igual a compara, certo? Então, o que que a variável estado vai receber? Vai receber ou 0 ou 1, se está maior ou não que a temperatura que eu passar por parâmetro, certo? Aí sim, o que que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e vou ligar o LED de acordo com ou 0 ou 1 do estado, certo? Se o estado for 0, eu ligo o LED. Se o estado for 1, eu desligo o LED, beleza? Aí a gente pode fazer de duas maneiras, né? Fazendo normalmente lá o if, o else, ou a gente já pode isso aqui é de maneira mais simples de fazer, ok, já posso mandar escrever o digital write já direto. Então eu posso fazer o que? Digital write LED, vírgula, estado, certo? Então, isso aqui é uma maneira mais fácil de fazer. Por quê? Eu já estou usando a comparação aqui dentro, né? Então, já estou usando uma comparação aqui dentro dessa função. Então, ela vai retornar aqui o valor 0 ou 1, dependendo se a temperatura estiver acima ou abaixo de 30 graus, nesse caso. E vai ligar o LED aqui, já direto, né? O estado vai ligar ou desligar o LED direto aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, a nossa função vai ser isso aqui. Eu passo para o parâmetro só o valor da temperatura que eu quero comparar, certo? O valor da temperatura que eu quero comparar. Então agora a gente precisa escrever a função mesmo, beleza?
Como agora é uma função que retorna valor, é um pouquinho diferente aqui da declaração da função. Eu não posso colocar void. Da outra vez eu coloquei void, né? Porque é uma função que não retorna valor. Mas uma função que retorna valor, a gente precisa, não pode colocar a void. A gente tem que falar que tipo de valor que ela vai retornar. No caso, eu quero colocar o valor ou 0 ou 1, né? Vamos retornar então como variável inteira, beleza? Então essa função, ela vai retornar para mim um valor inteiro e ela chama o quê? Compara. E eu vou passar por parâmetro um valor também inteiro. No caso aqui, é o valor de temperatura nossa aqui, beleza? Eu vou chamar essa variável de tempcomp, que é a temperatura de comparação, e vamos fazer essa função aqui, beleza? É, o que a gente faz agora? A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que ler a, a variável, o sensor, né? A gente vai ter que ler o sensor de temperatura, né? Então nós vamos ter que fazer a leitura do sensor de temperatura. Então normalmente a gente viria aqui e faria o quê, né? A gente viria aqui e colocaria aqui int leitura, né? Como a gente está acostumado para ler a variável analógica, né? Então a gente pode vir aqui e fazer o quê? Leitura é igual analog read, no caso sensor. Beleza. Então eu pego o valor da leitura e leio aqui dentro, certo? Leio aqui dentro e armazeno a variável leitura. Beleza, pode ser feito isso sem problema nenhum, certo? Só que quando a gente usa função, em qualquer tipo de função, a gente pode criar uma ideia que é o seguinte. Então a ideia de função é realmente você facilitar as coisas, né? Você é, é, deixar o código mais limpo, você economizar a memória, né? Então, uma outra ideia disso aqui é o seguinte: quando você vai utilizar uma variável, né, em que essa variável ela só é utilizada dentro da função, então é interessante você criar a variável só dentro da função, em vez de criar uma variável global, uma variável aqui total aqui fora, a gente pode criar a variável dentro da função, certo? A gente pode vir aqui, ó, vem aqui e cria ela dentro aqui da função, beleza? Em vez de criar lá fora. Por quê? Imagina aquele exemplo que eu dei para vocês da biblioteca, né? Então a biblioteca está lá, você baixou uma biblioteca e que você vai usar essa biblioteca. Imagina que ela usa várias declarações de variáveis na biblioteca, dentro da função da biblioteca, né? Aí ela fala assim, ó, então para essa biblioteca aqui, imagina, você vai ter que criar tantas variáveis. Então é complicado isso, né? Então o ideal é que se você vai usar aquela variável só dentro daquela função, então ou daquela biblioteca, então é interessante você só criar a variável dentro da função. Quando eu crio essa variável dentro da função, ela só vai valer aqui dentro. Significa o quê? Se eu usar essa variável em qualquer ponto do programa que não seja dentro da função, vai dar problema. Ele vai falar que a variável não existe, certo? Porque essa variável que a gente chama de variável local só funciona localmente dentro da função, certo? Essa variável só vai usar aqui dentro. Variáveis, quando a gente coloca assim lá em cima, que funciona em qualquer ponto do programa, a gente chama de variável global, certo? A gente vai chamar de variável global. Qual que é a vantagem disso aqui? Como eu falei, isso aqui deixa o código mais limpo e também isso aqui economiza memória. Por quê? Porque quando você entra dentro da função, você cria a variável, mas depois que você sai, a variável ela some, vamos pensar assim, né? A memória que você utiliza para aquela variável, ela fica disponível, né? Como se estivesse apagando aquela variável. Então você não precisa usar mais memória. Então também economiza memória, certo? Dependendo aí vai economizar memória. Então sempre que for possível, se você for usar uma variável dentro de uma função só dentro dela, é interessante usar
criar essa variável localmente, ou seja, dentro da própria função. Então, beleza, a gente vai ler aqui e agora a gente vai ler e vai fazer a conversão usando map, né? Para isso também, então agora vamos criar uma outra variável que eu vou chamar aqui de temperatura. E essa variável ela vai receber essa conversão. Então, vai lá, lembrando lá, temperatura é igual a map. Como faz um tempinho, né? Lembrando que o map ele precisa de 5 parâmetros. O primeiro é a variável que você vai converter, né? Porque essa variável aqui está de 0 a 23 e a gente quer converter em temperatura. Então lembra o sensor da LM35, né? No caso aqui é LM36, ele vai ler um valor de 0 a 5 volts, correspondendo respectivamente o quê? 0 é menos 50 graus e 5 volts corresponde a 450 graus. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vai ter a variável leitura, é uma faixa entre 0 e 1023, correspondendo a 0 a 5 volts, né? Então, você vai converter de 0 a 23, que é 0 a 5 volts, numa faixa de temperatura. Então, 0 é 0 volts, então vai entrar menos 50 graus. Na verdade, vai entrar não, o sensor, se estivesse indicando 0 volts, é porque ele estaria indicando menos 50 graus. E se o sensor tivesse em 1023, ou seja, 5 volts, significa que ele estaria indicando o quê? 450 graus. Então a gente já fez isso aqui algumas vezes, né? Alguns exercícios anteriores. Só relembrar aí. De novo, 0 volts corresponde a menos 50 graus e 1023, que é 5 volts, corresponderia a 450 graus. Então, com esse mapa aqui, eu já converti a temperatura. Então, eu tenho nessa variável aqui, temperatura, já um valor já em graus Celsius. Beleza? Então, agora é só fazer o quê? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos comparar, né? Então, vamos fazer o seguinte lá. Se, no caso, temp comp, que é a temperatura que eu vou receber aqui por parâmetro, ou seja, se essa temperatura que eu vou receber por parâmetro for maior do que, ao contrário, né? Desculpa. Se a temperatura do sensor, se a temperatura do sensor for maior que a temperatura que eu quero comparar, né? Então, no caso aqui, que é a temp comp. Então, vamos lá. Então, se essa temperatura que eu estou lendo agora, estou lendo uma temperatura do sensor, se essa temperatura for maior que no caso aqui, nesse caso que eu passei aqui, 30 graus, eu quero falar que está em nível lógico 1. Se não, está em nível lógico 0. Então, eu preciso, vamos declarar mais uma variável aqui que eu vou chamar de saída, e armazenar esse estado, né? Então, saída recebe 1. Ou seja, se a temperatura for maior do que um valor pré-determinado, a saída é 1, que é uma variável que eu criei aqui. Se não, saída é igual a 0. Beleza. Então, é isso que vai acontecer. Ó. Vai ler a temperatura, vai transformar o valor de 0, a temperatura mesmo em graus Celsius, e vai comparar. Ó. Se a temperatura que eu acabei de ler for maior que a variável como parâmetro eu passei aqui, então eu vou, essa variável saída vai receber 1, se não, vai receber 0. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso sair dessa função com o valor 0 ou 1 dessa variável aqui, certo? Então eu preciso sair com o valor dessa variável. Então, nesse caso de função que retorna valor, eu preciso colocar um código que chama de return. Chama return. E eu vou sair dessa função com o quê? Com a variável saída, né? Que é a variável que está valendo ou 1 ou 0. Então, o que vai acontecer? Vamos pensar aqui. Ó. Quando eu começo o void loop, ele entra dentro desses... aqui dentro, ele faz o quê? Ele vê que isso aqui é uma função, então ele entra dentro da função e com o valor de 30. Então, ele chama a função. Então, ele sai daqui, pula lá para baixo, entra dentro dessa função e esse valor que eu passei para o parâmetro encaixa nessa variável aqui, temp comp, certo?
ele encaixa nessa variável tempo e ponto. Aí ele lê a variável o sensor, né? Lê o valor de temperatura do sensor, faz a transformação e compara. Se a temperatura que eu acabei de ler for maior que essa variável que eu recebi via parâmetro, a saída é igual a 1, senão a saída é igual a 0. Aí quando ele faz o return igual a saída, o que acontece? Retorno igual a saída não, retorno saída, né? Ele retorna a saída. A saída, o valor da variável saída encaixa na função, então ele vem aqui para frente, né? Então ele vem, ele volta, ele sai da função, então ele sai aqui, ele termina a função, só que essa variável, o valor da variável saída, ele retorna pela função, e no caso aqui vai encaixar na onde? Na variável estado. Então a variável estado, ela vai estar valendo 0 ou 1, porque ela recebeu aqui o mesmo valor da variável saída, beleza? Então ela vai encaixar aqui, vai retornar para cá e, e vai valer aqui variável estado. Então agora eu só peguei aqui esse valor e e a gente coloca aqui no para ligar ou não o LED, beleza? Então é isso. Com isso a gente faz toda essa transformação. Se você quiser, depois, vamos supor que você queira comparar com outro valor, é só mudar o valor aqui, certo? A gente só mudar esse valor que ele vai fazer isso aí. Então podemos vir aqui, apertar play. Então, maior que 30, né? Então, se for maior que 30, ele teria que ligar. Então, vamos ver, olha lá. Mais ou menos isso aí, ó. Chegou maior que 30, ele já liga. Menor que 30, ele desliga. Beleza? Então, a gente aplicou aí a uma função que retorna valor. Beleza? Então, vamos voltar lá. Só que o pessoal, normalmente, eu queria que vocês entendessem isso, que é o quê? Que a função, quem define, quem cria é a gente, é o programador, certo? Não é uma coisa obrigatória, mas assim, e também quando você cria a função, você cria do jeito que você quiser. Eu criei isso aqui, não é que toda vez tem que ser isso, vai depender da criatividade do programador. É igual como você vai fazer um robô. Não tem uma regra para fazer um robô. Eu quero fazer um robô que faça tal coisa. Não tem uma regra, né? Você vai criando de acordo com a sua criatividade, né? Você quer fazer uma automação de um barco lá. Você quer fazer um barquinho controle remoto. Vai criar o barco, vai criar a sua programação de acordo com a sua criatividade. Então, aqui é a mesma coisa, pessoal. Isso aqui, função, você vai criar de acordo com a sua criatividade. Cada um inventa a sua da maneira que for necessária, beleza? Então é isso, né? Então a ideia do nosso agora, disso aí eu mostrei para vocês aqui os dois tipos de função. Repara que é bem parecido a ideia, né? Você vai executar um código ali bem parecido, só que nesse caso aqui a diferença é que vai retornar valor, beleza? Vai retornar valor aqui para frente, vai chamar aqui. Nesse caso eu não criei, eu não chamei de novo, eu só chamei uma vez, nem precisaria usar função, só para vocês terem ideia, porque eu fiz um programa simples aqui, né? Então é, eu só chamei essa função uma vez, né? Mas dependendo do caso, eu poderia criar essa função aqui, acrescentar alguns parâmetros e chamar elas várias vezes. Por exemplo, poderia colocar lá 10 sensores, vários sensores de temperatura e eu quero comparar para cada sensor de temperatura, eu quero fazer uma comparação diferente, ou seja, uma temperatura diferente, né? Então, aí a gente poderia chamar essa função várias vezes. Mas aqui, como foi só um exercício, né, simples ali, eu fiz aqui só chamando a função uma vez só, beleza? Então tá bom, agora a gente vai só fazer exercícios de função, porque função é uma coisa muito importante. Se não entendeu, tenta refazer, tenta entender, porque função é uma coisa essencial para a programação.
Então tá bom, até a próxima.